Bom dia, gente. Que honra, que prazer estar aqui vivendo essa experiência com vocês de evolução, evoluindo junto a vocês. É uma honra, é um prazer servir ao propósito de evolução, me expondo em sombra, luz, erro, acerto, para que a gente possa abrir mão do ego para uma relação livre de conceito de superioridade e inferioridade, mas de supremacia universal como filhos de Deus, seres divinos. Portanto, livre de conceitos do ego, cada pessoa em sua composição é perfeita. Quando você se aceita como é, você tem a capacidade de olhar para o outro e enxergar o outro perfeito como é. Nós funcionamos como espelho e reflexo. Você, na sua intenção, no seu movimento, provoca no outro rejeição ou atração. Então é preciso analisarmos as intenções com as quais agimos e nos relacionamos com os outros. Então Dalai Lama tem uma frase que eu guardo comigo e que me coloca em estado de autoanálise o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que quando eu erro, eu não consigo conviver com o erro por muito tempo. Ao buscar o entendimento, Dalai Lama diz: o iluminado não é aquele que não erra, é aquele que corrige mais rapidamente o seu erro. Então, não importa se o outro foi agressivo, se o outro agiu de má fé, se o outro te provocou, se o outro te contestou, o que importa é como você reagiu a isso. Então, olha só, gente, dentro da neurociência cognitiva e dentro de um posicionamento como terapeuta, eu tenho o direito de analisar o comportamento social e dar uma palavra não como alguém que se faz superior, mas como alguém que se faz mediadora e iluminadora das obscuridades que podem ser transcendidas. Então a palavra que eu compartilho, ela não está para atacar alguém, para inferiorizar ou humilhar alguém, porque ela não está direcionada a uma pessoa. Eu não vou fazer vídeos direcionados para falar com uma, duas ou um grupo. Eu estou falando com o universo. Eu estou mandando esta onda para o universo. A palavra, o som, o que eu estou fazendo aqui agora é um ritual. Eu estou mandando para o universo a frequência de colaboração, de evolução mental, espiritual, emocional, e o efeito disso independe de quem está vendo, porque o efeito disso é multidimensional. A minha intenção é verdadeiramente pura, de colaboração para a evolução, purificação, consciência das pessoas, e não para atingir alguém, para humilhar alguém, para depreciar alguém. Então, estudando os mapas mentais da neurociência cognitiva, nós podemos observar hoje na sociedade uma cultura de transtorno obsessivo, de crítica, julgamento e punição uns sobre os outros. E aí eu te pergunto, a palavra diz: não julgai o próximo. Portanto,
julgar e condenar é um pecado duplo. Por que é um pecado? O que é pecado? Então, no livro Um Curso em Milagres, eu fui buscar o que é pecado. Pecado é alterar a realidade e obter sucesso com isso. Este é o verdadeiro pecado. É alterar a realidade de uma pessoa e obter o sucesso. É alterar a realidade de uma situação e obter sucesso. É alterar a verdade espiritual e obter sucesso. Quando você usa a sua espiritualidade para denegrir, para prejudicar, para crucificar, isto não é real. A espiritualidade não se presta a esse serviço. Portanto, isso é um pecado. Então, dentro do mapa mental de transtorno obsessivo de crítica, punição e castigo, chegando ao cancelamento, toda provocação, toda dissimulação, todo assédio ao psíquico do outro é um transtorno obsessivo de invalidação do outro. Esta é a informação que você está passando a seu respeito sobre o outro. O outro não está indo na sua página ver o que você está fazendo para te criticar. Se você não gosta, não concorda com o que a pessoa publica, você não precisa ver. Mas invalidar é uma confissão de inferioridade íntima. Porque aquilo que não serve para você pode estar servindo para outros, pode estar colaborando para outras pessoas, pode estar colaborando para o cosmos, para a frequência cósmica. E aquilo não foi dito para você, foi dito para a colaboração do universo de muitos. Não é dito para te castigar, ninguém está falando o nome. Então, é feito para compartilharmos uma visão a respeito dos inúmeros transtornos e distúrbios comportamentais inseridos e naturalizados na sociedade hoje. E a gente só pode colaborar para a transformação disso no diálogo. Falando sobre. Então, uma vez eu vi um programa da Oprah onde ela falou: não existe assunto tabu. O assunto tabu é aquele que a gente tem que debater. Porque é aí onde está a doença, é aí onde está o conflito, é aí onde estão os problemas que vão se acumulando até gerar um mal social. Então, compreender que a provocação contumaz ao outro, a dissimulação contumaz ao outro é perseguição e é abuso moral. Porque você está se colocando num pedestal de superioridade aonde você se acha apto a julgar, punir e castigar o outro. E quando o mundo te pune, te castiga, te analisa, você não quer. Então, a autoanálise é o comportamento da pessoa em evolução. A análise de si mesmo, não do outro. Permitir que o outro evolua no seu tempo. Então, no curso de Kundalini Yoga com numerologia tântrica, o Akal, o mestre diz que exigir do outro um comportamento que o outro ainda não alcançou porque está se trabalhando, porque está vencendo um trauma, porque está vencendo uma obscuridade, porque está vencendo seja lá o que for, é um abuso moral. Impor ao outro um comportamento que a ambiência, que a relação com as pessoas impede de alcançar, é um abuso moral.
Se você está fazendo uma coisa, a pessoa está pedindo para você parar e você está dizendo que a pessoa não tá, que você não está fazendo, quando você está fazendo, você está abusando moralmente do outro. Você questiona o que o outro come, você questiona o que o outro fala, você questiona o que o outro veste, o que o outro, aonde o outro vai. Isso é uma doutrinação tirânica do outro. E você está olhando para você? O seu crítico, o seu julgador, a sua tirania, o seu transtorno, a sua obsessão, os seus complexos, a sua obscuridade. Então hoje a gente vive num padrão de que a espiritualidade é leveza, é calma, que o outro que tem uma composição mais potente, que tem uma força, que se coloca com outra força, é tóxico. Isso é uma neurastenia. O que é neurastenia? Distorção de realidade. Porque as pessoas são morfologicamente diferentes. A composição, cada pessoa é um planeta. A composição sua pode ser de uma nebulosa. A do outro pode ser de uma poeira cósmica. E tudo é importante para a cosmogênese terrestre. Então uma pessoa é solar, a outra é lunar. Por quê? Por causa da morfologia da pessoa, da composição química, da composição astral, da composição cósmica e energética da pessoa. E torturar a pessoa que é nebulosa, que tem uma densidade morfológica, a ser leve, a ser solar, a pessoa que é lunar, você impõe o outro uma leveza, uma conduta. É torturar a natureza do outro. Então, estabelecer que espiritualidade é ser leve, é ser passivo, é ser... Isto é enquadrar num modelo que não resolve, porque vai levar as pessoas à loucura ou uma condição íntima, intelectual de inferioridade, porque não consegue ser leve, porque não consegue ser menos ativo, menos potente. Então a concepção de leveza, há muitos graus de leveza. Uma pessoa que consegue viver sozinho possui uma grande leveza, porque é preciso leveza para conviver com o peso íntimo, o peso de se autoconhecer o tempo inteiro, porque você está com você o tempo inteiro, convivendo com o seu mental o tempo inteiro. Você está amargo, você está infeliz, você sorri para as pessoas na rua, você consegue se doar, você consegue interagir com pessoas, você se doa com qualquer pessoa ou só para o seu grupo? Só para aqueles com que você já sabe como manipular, como controlar e que você já sabe que é aceito, protegido. Então é fácil você dizer que é uma pessoa que tem o controle da ira, da raiva, enquanto você está vivendo com o seu coletivo, enquanto você está afastado de uma sociedade competitiva, selvagem, brutal, crítica e punitiva. Aí você tem mérito de autocontrole. Quando você sobrevive na selva de pedra a este contexto que vivemos hoje, uma sociedade altamente crítica, obsessiva, obsessivamente analítica e punitiva, alicerçado numa competição desvairada de qualificação e de validação. Só pode dar em quê? Transtorno de ansiedade, depressão,
baixa autoestima, animosidade, insatisfação. Aí vai para o remédio, aí a química do remédio potencializa a química da emoção negativa e aí cura aquilo que você acredita que é o problema, mas desencadeia outro. Então as terapias holísticas se propõem ao quê? A tratar a raiz do problema e a tratar de forma que o problema seja de fato curado, porque não utiliza química, não utiliza medicamento químico. Portanto, quando você se cura, é uma cura real, sem sequelas e sem paliativo. Porque você se curou sem nada, com prática, com atividade, com disciplina, com autoobservação. Portanto, é sólida. Não é qualquer vento que vem, qualquer opressão que vem, que você já descamba tudo. Porque você tem ferramentas para, me desequilibrei aqui, você volta. Errei aqui, pede desculpa. Então, minha mãe falava uma coisa maravilhosa, porque eu aprendi a ler com a minha mãe. Minha mãe tinha uma biblioteca vasta. Se você não aprendeu a dizer obrigada e desculpa, você não aprendeu nada na vida. Porque na vida tudo é pedir desculpa porque erramos o tempo inteiro. Se você não erra, então você não está evoluindo, você não está arriscando, você não está fazendo nada de grandioso, porque para fazer algo de grandioso é 90% de erro para chegar no acerto. E obrigada pela gratidão de aprender com o outro, de passar pelas dificuldades e superar. Porque é a dificuldade que te trabalha para você se superar. Então a palavra que eu estou dando para vocês é para um entendimento do exercício do poder. Porque, por exemplo, as 48 leis do poder de Robert Greene. Então, aqui existe o poder iluminado e o poder sombrio. Então, é bom de entender qual tipo de poder você está exercendo sobre os outros. Mas, para além do poder de exercer poder sobre os outros, qual poder você tem sobre você mesmo? O dia que você obtiver um poder grandioso sobre você mesmo, você não vai se importar mais com a escuridão, a treva, o mal no outro. Você vai ter uma grande capacidade de enxergar a luz do outro quando ele te oferecer a treva. Porque você vai saber exatamente em que grau evolutivo a outra pessoa está e você está comprometido com a evolução, não a queda do outro. Portanto, você não vai focar no negativo, você vai elevar o positivo. Reflitam sobre essa palavra. Bom dia, gratidão. Eu estou imensamente feliz com a evolução do trabalho, imensamente feliz com a colaboração das pessoas, com a ajuda das pessoas, com o olhar das pessoas, para que a vida possa fluir, porque quando a vida não flui, morre. Gratidão.